paz. Eu me chamo Nádia Omena e quero agradecer a minha líder, Lindalva, aqui presente. Quero agradecer a presença da Nilma e também ao meu esposo, que juntos estamos concluindo o Rema. Quero agradecer também ao Rema pela oportunidade, é muito bom. Tudo que a gente vive aqui é algo que a gente não tem como explicar. É mudança de vida. Quero agradecer aos professores também por essa oportunidade. Amado Pai, te agradeço por este momento, que sua palavra seja revelada com poder e que nossos corações estejam abertos para receber uma boa palavra. Abençoe esse lugar e todos aqui presentes. Em nome de Jesus, amém. Hoje irei ministrar sobre fé. E como diz em Hebreus, o justo viverá pela fé, pois a fé é a base da vida cristã. Em Hebreus 11:1, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se espera e a prova das coisas que não se vê. Fé é certeza, é uma firme convicção. Vou falar sobre a esterilidade. A esterilidade, o significado, a esterilidade ou infertilidade feminina é a incapacidade de engravidar devido a fatores como problemas nas trompas, ovulação irregular, alteração no útero ou ovário, doença como a endometriose e idade avançada. A gravidez se torna mais difícil com o avanço da idade. A partir dos 35, 37 anos, pois a quantidade e a qualidade dos óvulos diminuem. E podemos ver muitas mulheres que eram estéreis na Bíblia. Veremos alguma. Sara, a primeira mulher estéril da Bíblia. Rebeca, esposa de Isaac. Ana, mãe do profeta Samuel. Isabel, esposa de Zacarias. A mulher samaritana e entre outras. Mas vou falar hoje um pouco sobre Sara. O nome Sarai foi mudado para Sara, por ordem de Deus, em Gênesis 17:15, como parte de uma aliança divina com Abraão. A mudança de nome marcou uma nova fase na vida de Sarai, indicando que ela não seria mais apenas a minha princesa de Abraão, mas sim a princesa de muitas nações. Deus prometeu abençoá-la e dar-lhe um filho, Isaque, de quem sairia reis e nações. Antes da mudança, Sarai significa princesa. Depois da mudança, Sara significa princesa. Deus prometeu que Sara, apesar de sua idade avançada, conceberia um filho e se tornaria mãe de muitas nações. Sara é chamada de mãe de nações, porque Deus prometeu a ela, ao seu marido Abraão, que ela seria matriarca de uma grande descendência. Incluindo reis e príncipes. Apesar de ter tido seu filho, Isaque, na velhice, o cumprimento da promessa se tornou um marco para o início de uma nação poderosa e de sua legenda. A mudança do nome de Sarai para Sara, que significa princesa de todas as nações, simbolizou a capacidade de Deus para que ela cumprisse essa promessa. A promessa a Abraão e Sara era que eles mesmos, em idade avançada, teriam um filho que seria pai de uma grande nação. Está em Gênesis, do 18, do 9 a 14. Deus estabeleceria uma aliança através desse filho, chamado Isaque. E a descendência dele herdaria a terra prometida, tornando-se uma bênção para todas as nações. Apesar da incredulidade e das tentativas de Sara de se apressar as coisas com a sua serva Agar,
A promessa se concretizou com o nascimento de Isaque, cumprindo o plano divino. Deus prometeu a Abraão e Sara que terão um filho, mesmo que ela fosse idosa e estéril. Sara se torna mãe de nações e rei. Diante da promessa, Sara riu, porque considerava impossível que um casal idoso pudesse ter um filho. Ansiosa por um herdeiro, Sara sugeriu que Abraão tivesse um filho com sua serva Agar, o que resultou no nascimento de Ismael. Deus esclarece que a aliança seria com Isaque, o filho que nasceria de Sara. A gente vê aqui que Deus te prometeu a Sara que ela teria um filho. Mas Sara, ela duvidou no primeiro momento, porque ela achava impossível. Com os olhos naturais, ela pensava, como ela teria um filho com 90 anos e seu esposo com 100? Já que teria uma idade avançada. A gente vê aqui também que Sara, sua mulher, ela deu Agar, a sua egípcia, como serva, para que Abraão tivesse um filho com ela. E a gente vê também que, nesse tempo, nasceu Ismael. Abraão tinha 86 anos quando Agar deu à luz a Ismael. E ele tinha 100 anos quando Sara finalmente concebeu e deu à luz a Isaque. O que estas mulheres tinham em comum? Primeiro ponto, eram estéreis. Segundo ponto, a sua fé em Deus, cada uma conseguiu ter um filho no seu tempo, porém tudo depende da sua fé. Eu queria passar para vocês também, quando eu escolhi essa ministração, foi algo que eu vivi. Eu passei por isso. Quando eu era mais jovem, bem mais jovem, as pessoas falavam assim, Nádia, você não vai poder ter filho. Porque aconteceu algo comigo e minha mãe também falava isso. Mas eu nunca aceitei essa palavra. Eu segurei em meu coração, eu ainda não era cristã, que eu já conhecia a história de Sara, por isso eu escolhi Sara como exemplo para a minha vida. Eu pensava assim, não, eu vou ter sim um filho. A última palavra vem do Senhor. É Ele que vai dizer se eu posso ou não. E com isso, eu tive uma gravidez imaginária. E com 3 meses, eu descobri que não tinha feto. Satanás queria botar na minha cabeça que eu não era capaz de ser mãe. Mas mesmo assim, eu chorei. Porque eu sofri naquele momento. Mas mesmo assim, eu nunca deixei de acreditar que Deus ele ia poder fazer um milagre em minha vida. Porque muitas vezes a gente quer viver o propósito, mas a gente não quer passar pela prova. A gente não quer passar por este momento. E eu não desisti da minha fé. Eu permaneci na minha fé. E com pouco tempo, eu passei por aquele processo. Eu estou nervosa, gente. E há pouco tempo eu engravidei de novo. Tive medo. Porque na minha primeira gravidez, quando eu fui ao médico, no meu pré-natal, e o médico ouviu o coração do meu filho, não tinha afeto. E quando eu engravidei de novo, eu tive medo, mas eu não perdi a fé. E eu falei assim, Senhor, se tu me desse a oportunidade de engravidar de novo, o meu filho, ele vai estar aqui, ele vai nascer. E naquele momento, quando eu fui para a médica e que ela colocou aquele aparelho em mim, eu senti o coração do meu filho. E foi algo muito forte, muito emocionante para a minha vida. Eu nunca deixei de acreditar nessa palavra. A gente vê aqui na Bíblia quantas mulheres eram estéreis, mas elas não desistiram. Elas oraram ao Senhor. Elas acreditaram que podia ser mãe. Elas confiaram na palavra. Muitas vezes a gente pensa que não vai conseguir. Quando o Senhor fala, você segura essa palavra para você não abra mão dela.
Foi o que eu fiz para a minha vida. Não foi uma gravidez fácil para mim. Eu passei 23 dias internada. Eu tive 3 hemorragias, mas eu falava, Senhor, o Senhor me deu, eu não vou perder meu filho. Meu filho vai nascer. E naquele momento da minha gravidez, eu acreditava que o meu filho ia nascer. Eu tomei 4 injeções para o pulmãozinho do meu filho. E tomei 22 soro, mas eu não desisti. Quando meu pai viu meu filho ficou entubado. Meu pai disse, ela vai sofrer, ele não vai sobreviver. Meu filho nasceu de 8 meses. Meu filho nasceu pequenininho. Meu pai falou assim, ela vai sofrer. Mas eu falava assim, a minha mãe disse para mim. Eu falei, não, mãe, Deus me deu, meu filho vai sobreviver. Hoje meu filho tem 13 anos. Meu filho é perfeito. Meu filho não nasceu com nenhuma sequela. Porque o Senhor, Ele é fiel para cumprir em nossas vidas. E se você está passando por isso, não desista. Acredita naquele que é fiel. O Senhor, Ele jamais, Ele vai dizer para você uma palavra. E essa palavra vai voltar vazia. Creia somente. E com isso, quando eu tive meu filho, depois de que ele completou 2 anos, eu engravidei de novo. E na minha segunda gravidez, eu não tive nada. Hoje eu tenho um filho de 13 anos e tenho uma filha de 11 anos. E a promessa do Senhor se cumpriu na minha vida. Gente, é algo assim que eu vivi, sofri, mas eu nunca deixei de acreditar. Eu falo para vocês, se hoje eu tivesse essa palavra dentro de mim, tudo seria diferente. Porque muitas vezes as pessoas chegam com a palavra para te ferir. Satanás, ele usa isso. Mas a gente tem que crer e acreditar que Deus é fiel para fazer infinitamente mais. E quando eu tive o meu filho, que eu fui para casa, eu agradeci. Obrigado, Senhor. Porque hoje eu tenho meu filho aqui. Não foi fácil. Passei por um momento muito difícil. Mas meu filho hoje tem 13 anos e é uma bênção de filho. Tenho uma menina de 11 anos. Gente, quando eu escolhi essa palavra, foi algo que Deus falou comigo. A minha ministração seria outra. Mas eu tinha que falar algo que eu vivi. Eu tinha que falar algo que eu estava passando. O que eu passei. E eu nunca desisti desse momento. Porque é fé, a certeza. A palavra do Senhor, ela não volta vazia. Ela é viva e eficaz. Então, quando o Senhor fala, segura essa palavra. Não deixa que ninguém coloque na sua cabeça que você não pode. Que você não é capaz. Então, essa é a palavra que eu tinha para vocês. Hoje eu estou muito feliz por este momento. E queria contar para vocês algo que eu vivi. Que foi algo assim que mexeu muito comigo. E sei que tem muitas mulheres precisando ouvir essa palavra. Eu agradeço o Rema pela oportunidade. Agradeço a Ariana e a Gleice também. E como é bom, gente, fazer parte dessa família. Saber que cada um de vocês está aqui apoiando a gente. E muitas vezes não é fácil. Eu passei por muitas situações, mas quando Deus promete, Ele é fiel para cumprir. E estou aqui me formando junto com meu esposo. E a palavra é gratidão por este momento. E é isso, gente, que eu queria falar para vocês. Obrigado pela oportunidade. E eu estou muito feliz. Amém.